Bem, só para você saber que dá para ter interpretações. O que realmente importa está aqui. Vamos lá. O lado de um quadrado está se expandindo segundo essa equação aqui, onde a variável t representa o tempo. Determine a taxa de variação da área desse quadrado em t igual a 2. Taxa de variação da área. Ou seja, como a área varia em função do tempo, entendeu? Uhum. Ou seja, ele quer o dA dt. O que seria a velocidade? É o dx dt. Né? Deslocamento, ou ds dt, que seja. Dx, seria isso. Agora, como você quer a velocidade que a área varia, dA dt. Certo? Certo. Então tá bom. Então agora a questão é o seguinte. Nos faltam algumas informações aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vamos definir as coisas em termos de uma variável que a gente vai conseguir derivar. Por exemplo, a área, ela pode ser dada como L ao quadrado, ok? Uhum. Bem, então, como eu quero a área em função do tempo, eu posso dizer que pela regra da cadeia, se você lembrar lá da regra da cadeia, né, que é aquela multiplicação de derivadas, é o dAdl, dL, dt, ou seja, a derivada da área em função do comprimento vezes a derivada do comprimento em função do tempo, ok? Ok. Então, como você pode perceber bem, né? Se a gente quer isso, né? Variação da área em função do tempo, você poderia cortar os DLs aqui e obter logo o dAdt, que é o que o problema pede. Mas então a gente vai derivar a área em função do comprimento, como a área L quadrado, a derivada é 2L, acho que você não tem problema quanto a isso. Uhum. E quem que é a derivada do dL dt? Bem, nós temos o L em função do tempo aqui, né? Então vai ficar 2t. Uhum. Então veja que como você tem L aqui, ele vai substituir o 2 mais t quadrado no lugar do L. E depois ele vai derivar o L. Vai ficar desse jeito, ou seja, você acabou de encontrar uma expressão para a variação da área em função do tempo, beleza? Pela regra da cadeia. Então, saiu, beleza? Então é importante saber fazer isso. Conseguir escrever a derivada de algo em termos de outras variáveis. Muito bem, daí foi só substituir o tempo e pronto. Claro, que você está vendo a coisa feita, né? O problema é que às vezes pegar um problema como esse, interpretar sozinho, né? Escrever as equações sozinho é meio complicado. Então vamos ver mais um para você tentar fazer depois sozinho. Tá? Então, veja, um óleo, a mancha de um óleo, através da ruptura do tanque, se espalha de forma circular. Estamos falando de um círculo. Área PR quadrado, comprimento 2πr, essas coisas. Cujo raio cresce em taxa constante. Olha só, então ele está dizendo aqui já a velocidade do aumento do raio, né? Como é que a gente chamaria isso? A gente chamaria de dr/dt, certo? Uhum. Que é metro por segundo, é uma velocidade, dr/dt. Com que velocidade a área, né, do derramamento do óleo está crescendo quando o raio dele for 20? Então nós queremos saber qual é a velocidade. Veja, num determinado momento do tamanho da, da figura, sacou? Sim. Então não é num instante de tempo. Ele quer saber num momento de tamanho. Ó, quando ele tiver com 20 metros, qual vai ser a velocidade que ele está crescendo? A ideia é essa. Beleza, então nós queremos de novo saber um dAdt. Ah, mas ele está pedindo em metro. Mas é dAdt é a velocidade. Então é a área no tempo. Mas ele quer saber quando tiver essa informação de tamanho. Então, se eu quero um dAdt, eu posso escrever a derivada pela regra da cadeia, dAdr, dRdt, porque eu tenho dRdt. Essa é a informação que eu preciso para fazer o problema, dRdt. Né? dAdr, então, eu posso obter derivando a área escrita em termos de R, famoso PR ao quadrado. Então vai ficar a derivada 2πr. Curioso, né? Como a derivada da área é justamente o comprimento. Um dia você vai ver isso na faculdade, o porquê disso. Vezes o dRdt que nós temos a informação, né? Muito bem. Então, veja só, vai ficar 2πr vezes 1 meio. Ou seja, a derivada da área em função do tempo, velocidade com que cresce essa coisa aí, essa mancha.
E R. Então eu posso deixar em termos de R mesmo, né? Até porque eu não tenho uma expressão do raio em função do tempo aqui. Não tem, diferente do outro problema. Sim. Então vai ficar isso. Deve ser joga o valor que ele pediu e pronto. Beleza? Entendeu mais ou menos a ideia? Entendi, entendi. Então eu vou fazer o seguinte. Você tem essa apostila, né? Tudo isso está na página 151. Você pode abrir aí, mas eu vou te mandar isso aqui para ficar mais fácil para você. Aqui. E agora eu vou pegar um para você fazer. Aqui. Aqui, ó. Essa aqui é legal, 43. Beleza? Ok, deixa eu só. Qual que é o exercício? 43? Isso. Ok. Tá, achei aqui. $380p? Não sei, você vai ter que me mandar o passo a passo. Tá, deixa eu mandar, peraí. Essa aí foi bem direta, né? Show de bola. Perfeito. Bem, então vamos supor a Só uma interpretação. Diga. pergunta. Diga, diga. Ele usa aqui, né? Que o raio no instante que o raio é 15,2. O raio da variação do volume não afeta em nada o raio, o DRDT, né? Que o DRDT é uma constante e é só a outra coisa que varia em função Sim, dessa sim. constante. Tá, Sim. Não afeta. Show tranquilo. de bola. Então, bem, tente interpretar a 44. Isso é um bom exercício, que a 44 já é um negócio um pouco mais elaborado. Um pouco diferente do Tranquilo. que a gente tá ouvindo. Jesus, que é isso?
Meu amigo, isso aí é de derivada mesmo? É assim. Tá. Só tô perdido aqui. Perdido aqui, mano. Ó, você tem dois carros, um pro leste, outro pro sul. Daí você faz um desenho. Daí você vai ver que esse desenho, né, uma vez que um tá pro leste e outro pro sul, pode parecer um triângulo, né? Catetos de um triângulo. Estão viajando em direção ao outro contra a rodovia. A que velocidade os carros se aproximam do outro? No momento em que o primeiro carro está a 400 e o segundo está a 300, né? Bem, você pode fazer um desenho e perceber essas coisas. Eu já fiz o desenho, parecia mais duas funções se intersectando do que um triângulo. Não, não, não. Vamos lá. Eu não tenho Você tem, visualizado muito bem. você tá com o primeiro carro, vai para leste, leste é para direita. Ele tá Uhum. a 400 metros da interseção da rodovia, tá? A rodovia tá aqui, vamos dizer assim. Essa é a interseção. Tá. Então, um carro tá a 400 metros, ele que tá indo para leste, e o outro tá a 300 metros, certo? Hum, tá, não, eu tinha. Então, beleza. Daí, vamos pensar assim, essa é a distância entre eles, que é 500, né? Claro. Uhum. Isso. Daí, ele quer saber qual é a velocidade com que os carros estão se aproximando um do outro, certo? Certo. Bem, a gente sabe a velocidade dele para cá, que é 80. A gente sabe a velocidade desse aqui para cá, que é 50. E a gente quer saber a velocidade de aproximação deles, né? Vamos dizer assim, qual é a velocidade desse vetor aqui, por exemplo, né? Um vetor de aproximação, a velocidade aqui, né? Bem, Sim. a gente pode pensar isso num ponto de vista de triângulo, né? Por quê? Porque a gente sabe as distâncias, então a gente pode dizer, por exemplo, que a distância está alterando aqui por causa da velocidade, né? Então a gente poderia dizer assim, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a, essa distância ali verde que eu desenhei. Uhum. Muito bem. Só que a gente sabe qual é essa distância, né? Ele Sim. está querendo ali, ó, no momento. Então a gente sabe que no momento que a gente está analisando, essa distância é 500, certo? Certo. Mas como eu estou interessado na velocidade que os carros estão se aproximando um do outro, é... bem, eu posso pensar então o seguinte, eu vou tirar esse 500 e vou colocar d de distância, certo? Tá. E agora eu vou derivar todo mundo. Derivar, tipo, todo mundo mesmo. Então vai ficar 2x dx dt, certo? Tô derivando em t. Uhum. Aqui vai ficar 2y dy dt. Tá entendendo o que eu tô fazendo? E agora vai ficar
Pô, eu usei D de distância, mas eu sou burro, né? Então vai ficar 2D ali. Vamos chamar isso aqui de S. Daí vai ficar 2S, DS, DT. Ok? Tá. Então S aqui a gente sabe que no momento que a gente quer é 500. E aqui a gente sabe que é 300. E aqui a gente sabe que é 400. Então, a única coisa que você tem que fazer agora é substituir todo mundo e encontrar esse cara. E todo o resto você tem. Você tem o DX, DT, você tem o DY, DT, você tem o X, o Y, S, certo? Certo. Pegou a ideia? Entendi. Beleza. Não, mas eu visualizei o coisa errado. Achei que estivessem saindo do mesmo ponto e indo pra uma intersecção do outro lado. Ah, não. Estamos chegando na origem. Então, pra mim deu 94 A velocidade é 94 quilômetros quilômetros por por hora. hora, então, certo? Isso. Certo. Correto? Boa, 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 boa. Então, interpretação, velho. Vamos pra Entendi, próxima. não. É legal, né? Bem massa essas questões assim, elas fazem a derivada parecer algo útil. Então, vamos pra próxima. Pode não ser muito útil assim, mas você vai usar bastante durante a faculdade, com certeza. Infelizmente. Cara, eu esqueci a fórmula sobre o volume de cone. Cone, volume do cone. 1/3 de Pierre ao quadrado H. Tá.
Sabe que eu me embolei. Eu não tô conseguindo achar a segunda derivada. Hum. Talvez, se você fizer uma semelhança de triângulos. Vamos primeiro focar no que o problema está pedindo. Com que velocidade sobe o nível da água quando este se encontra a 4 metros de profundidade? Sobe o nível da água. Me parece que ele está falando de DH/dt, certo? Uhum. Ele enche com uma razão de tanto. Então nós temos, vamos dizer assim, a derivada do volume em função do tempo. É isso aqui, certo? Certo. Então, nós precisamos de alguma forma que apareça coisas do gênero, tipo dH/dV, dV/dt, sacou? Entendi. Então eu acho que dá para escrever o H em função do volume. Pegou a ideia? Peguei. Beleza. Cento e doze pi dividido por 3 metros por segundo. Não, isso aqui não tá certo. I have no idea. Você vai ter que me mandar aí, beleza? Não, acho que tá errado, peraí. Deixa eu ver aqui. Quando eu derivo o volume, o pi continua ali, ele não some, né? O P é uma constante, exatamente, vai ficar por aí. Tá, então. Acho que tá certo, peraí. Deixa eu refazê-lo. Cacete. Acho que é isso, não sei. Possivelmente me enrolei aí no meio, peraí. Olha só, eu acho que você tem que mostrar mais passo a passo quando for fazer as coisas. Você tá colocando aqui 2πRH, o que que é isso aí? É a Aí é evolução do tempo, não é? a derivada do... Da altura em função do volume. Só que... Tá, você isolou Tá, você isolou o V. É isso? Sim. Então você passou todo mundo pra baixo, né? Porque se você isolou o H, melhor dizendo, ficaria V3 sobre πr quadrado embaixo. Eu não tô vendo as coisas embaixo aí. Tô entendendo.
Tá, não, é. Foi isso que eu ia, então. Aí você deriva o V, vai ficar só 3 sobre πr quadrado, né? Sim. E a altura, onde é que ela vem? Ah, não, essa é a altura, tá. Essa é a altura em função do V, exatamente. E vamos mostrar o passo a passo de isolar o V na... Não, Não, isso não precisa, mas ou não. você poderia ter feito o que eu fiz, entendeu? Daí, talvez o professor percebesse que esse foi teu erro e tal. Não sei. Então, a velocidade vai ser 7 vezes 3v πr quadrado, dividido por πr quadrado. Pois é. Você agora me mande, né? Todo negócio feito. Tá, não, deixa eu só fazer o cálculo de novo, então. Tá. Esse 21 em cima. Bem, com que velocidade sobe o nível água com 54 metros de profundidade? Esse é o valor do H, né? Mas qual é o valor do volume do raio nessa situação? O volume vai ser... O raio não é 2. De fato, não. Daí você faz semelhança de triângulos para encontrar qual é o raio, né? Que a gente vai querer. Aí tá falando ali, ó, quando 54 metros de profundidade. Então você tá falando disso. Sei lá, 4 metros aqui, certo? Uhum. É, quando ele fala invertido, né? Fica estranho saber se ele tá falando desse formato ou do outro, mas eu acho que é esse. Ah, não faz sentido um tanque de água que não seja assim. Daí vai ficar 4 metros aqui de altura. Daí, por semelhança de triângulos, você consegue encontrar qual é o raio. Que é um... Então, Sim. é, Que... verdade, né? É, raio outro das 2. Isso, daí você consegue encontrar o volume jogando na fórmula, né? Desse cone novinho, pequenininho ali. Vai dar 84 dividido por π. Tá. Então, cuidado, você errou muito aí. Não precisava errar tanto, não. Não precisa fazer rápido, fazer certo. Porque a interpretação é um treino. Vamos para a próxima aqui. Que também eu acho que vai ter mais análises geométricas para conseguir resolver o problema, tá? Ah. Quando ele fala que o fundo tem forma de um plano inclinado, é que a piscina
Ela não tem nenhum plano no fundo, ela é toda inclinada, né? Isso. Tá. Ele fala aí da água está sendo bombeada para a piscina em razão de 0,8 metros cúbicos por minuto. É a derivada do volume sobre a derivada do tempo, né? Sim. Tá? É só ver pelas unidades, né? Metro cúbico, volume. Uhum. E o que ele pede aí da velocidade do nível da água no instante que ela está a 1,8 metros de altura é a derivada da altura sobre a derivada do volume? Sim. Tudo certo, então só resolver agora. Não, peraí. 1,8. Peraí, você está falando disso aqui? É, Isso aqui é simplesmente a altura. Então vai ter um momento que vai aparecer só a altura na tua conta e tu joga isso, entendeu?
Não é derivada. Para ser derivada tinha que ter, tipo, por tempo, como tá aqui. Certo? Então isso aqui é a altura, da mesma forma que teve um momento no anterior que você jogou o raio, o comprimento, isso aqui. Certo? O Certo. foco é, você quer o quê? Velocidade com que se eleva. Então você quer o dH dt, certo? Tá. E você tem o dV dt. Então você escreve o dH dt, que é o que você quer, você tem o dV dt. Como é que você faz para aparecer o dH dt agora? De novo, dH dV. Entendeu? Isso você tem, isso você tem, isso você precisa criar. Certo? Certo. Qual que seria a derivada do volume nesse... Isso é você que vai ter que me dizer. Você vai criar a função do volume em função da altura e outros termos e vai isolar o volume. Então desenha aí, deve ser um trapézio, alguma coisa assim. Quase isso. A piscina inteira é um trapézio, mas como em 1,8 metros ela tá na parte da piscina que é um triângulo de base quadrada, eu posso fazer ele em função a isso, não posso? Sim. Tranquilo. Seria isso que eu precisava isolar o volume, né? Ah, sim.
Tá, então eu tô perdido aqui. Que eu tô considerando o volume como base vezes a altura dividida Então por vai ficar como 2. tarefa. No momento do Vamos para a 1.8. próxima. Você tá com o enunciado aí, né? Eu vou copiar ele, vou te deixar no zap. Depois você tenta terminar sozinho. Tá bom? Vamos para outra aqui. Não tem problema não. Talvez essa é mais legal aqui. Essa parece com aquela do que a gente fez lá dos carros se aproximando. Tá. Provavelmente você vai ter que fazer alguma trigonometria, sei lá. Vamos ver aqui. Tá, tem um monte de trigonometria, mas cadê a resposta? 28 por 5. Cara, não tem uma derivada aqui. Escreve melhor isso pra eu entender o que tá rolando, tá? Tá, é que eu usei a mesma
mesma fórmula que você usou lá atrás, né? De a derivada Fez da a área Pitágoras e derivou. vezes. É, isso aí. Então mostra melhor isso, beleza? Só que como ele tá mexendo a 4 metros horizontal, eu falei né, que o y do cateto vai ser o mesmo pro 80 e pro 60, eu deixei ele em evidência ali. Muito bem. Bem, tá bom, se você se garante, vamos pra próxima. Não me garanto, você que tem que me corrigir aí se eu fizer alguma É que bosta. parece tudo certo. O problema é que não tô entendendo, velho. Tipo, você escreveu muito mal. Tem que escrever o passo a passo. Não tô, não tô vendo uma derivada num problema de cálculo. Como é que pode estar certo isso, entendeu? Tá. Tipo, pode estar certo, mas tá mal escrito, entendeu? Tá, não, eu consigo botar tudo por extenso. Tu pode olhar o que eu fiz e usar como referência. Deixa eu mandar aqui. Sim, não, eu usei exatamente isso, só que eu pulei o passo de botar tudo por extenso. Ah, tá. Só que no teu aí o cateto, os dois catetos tinham um X e um Y distintos, né? Nesse aqui não. O Y é o mesmo porque a velocidade horizontal é a mesma, tanto pro topo da pipa quanto pro chão. Você quer que eu faça 9 agora? O quê? Bem, É, pode ser. Se 49. tu não quiser reescrever essa, pode fazer a Não, eu 9. reescrevo, eu reescrevo. Um segundo, peraí. Beleza. E aí, como é que está essa? Tô quase resolvido, peraí. Um monte de problema massa, né? Você tem essa apostila, você pode treinar esses problemas, né, depois e me trazer para a próxima aula dúvidas. Uhum.
mais comprido, mas eu acho que deu pra clarear aqui. Deixa eu só. Bem, eu vou finalizando por aqui então. Você tem essas coisas, depois você me manda quando você terminar que eu corrijo, tá bom? Não, já posso mandar agora, peraí. Eu mande agora. Acho que a qualidade da foto tá ficando uma bosta, que eu fico tremendo. Tá legível. Ah, agora tá muito melhor. Ele tá pedindo essa velocidade aqui, velocidade relativa, né? Vamos dizer assim. Na física a gente chama de velocidade relativa. É isso aí, só não esqueça da unidade. Se você tá falando de velocidade, Metros é por metro por segundo. segundo. Exatamente. Então tá bom. A gente se Beleza. fala